Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar? Paizão, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor esteja conosco nessa noite. Que aquilo que for dito aqui, que se for da Tua vontade, que se realmente vier da Tua palavra, Pai, que se enraize em nossos corações, Deus. Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que nós possamos focar somente em Ti nesse momento, Pai. E que nós possamos sair desse momento de culto com um pouco mais de entendimento sobre a Tua palavra, Pai. E que nós possamos compreender essa palavra ao ponto dela se internalizar dentro de nós, Pai. Para que nós possamos servir melhor uns aos outros, Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que eu acredito que seja muito propício para o momento que a gente está vivendo. Não é algo que eu gostaria de estar falando aqui hoje, porque vocês já vão entender, mas eu creio que seja propício. Eu vou falar hoje sobre a necessidade da comunhão. E nós estamos passando por um momento muito difícil que nós não podemos estar juntos. A gente não pode se abraçar, a gente não pode estar próximo do outro por conta dessa pandemia. E só que a comunhão do povo de Deus, a comunhão da igreja é algo extremamente necessário. Para começar, eu quero ler em Hebreus 10, a partir dos versículos 24 e 25, que diz assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olhando para esses dois versículos de Hebreus, a gente percebe que a vontade de Deus é que nós venhamos a estar em comunhão. E o autor de Hebreus, ele deixa bem claro aqui: não deixemos de reunir-nos como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A vontade de Deus é que a igreja ela esteja em comunhão e que um encoraje o outro. Tanto é que Paulo, em diversos momentos, ele trata a igreja como um único corpo, o corpo de Cristo. E esse corpo, logicamente, tem várias partes, mas quando o todo é um corpo sólido, específico. E se a gente olhar para a Bíblia, mais precisamente para o Antigo Testamento, a gente vai se deparar com o povo de Israel. E como nós já sabemos, o povo de Israel ele passa por um êxodo. E durante esse êxodo eles permanecem juntos no deserto. E algo interessante, existe um termo na história que se chama diáspora. Alguns de vocês já podem ter ouvido sobre a diáspora grega. E diáspora basicamente é quando um povo que antes era unido se dispersa para outros lugares, mas de forma separada. E não é isso que a gente vê com o povo de Israel. O que a gente vê acontecendo com o povo de Israel é um êxodo. Quando um povo sai de uma localidade e vai para outra, mas em conjunto, em união. E basicamente, todo o movimento da Igreja de Cristo tem que ser um êxodo, porque a vontade de Deus é que seus filhos estejam juntos. A vontade de Deus é que sua igreja esteja unida. Não só com Ele, com o Cordeiro, não só com Deus, mas entre nós também, os filhos dele, em união. Trabalhando em união. Tanto é que quando nós celebramos a ceia, a gente celebra como um sinal de comunhão uns com os outros. Então, basicamente, a gente tem que ter isso em mente, que a igreja de Cristo ela deve permanecer em comunhão e em união, juntos. E apesar de, nesse momento, nós estarmos distantes, infelizmente, nós podemos, sim, permanecermos juntos, unidos. Ainda mais agora. Porque, como diz aqui nesses versículos de Hebreus, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. No caso, o dia seria o dia da volta do Senhor. Nós temos que encorajar uns aos outros. Mesmo estando longe uns dos outros de forma física, nós podemos estar juntos, como a Camila disse aqui, de forma espiritual. Nós podemos estarmos unidos, mesmo estando longe. Como? Eu posso encorajar o meu irmão. Eu posso alegrar o meu irmão. Eu posso me preocupar com o meu irmão e perguntar como ele está, orar por ele, jejuar por ele. E continuando. Nós temos diversos versículos na Bíblia que demonstram essa questão de união. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Por quê? Porque a comunhão dos irmãos, a união da igreja, a união do povo de Deus faz com que nós nos aperfeiçoemos em direção àquilo que Cristo deseja de nós.
que a gente se pareça cada vez e cada vez mais com Ele. Temos versículos também como o Salmo 133, do versículo 1 ao 3, que diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E, analisando a Bíblia, existem, como eu disse, diversos versículos que falam sobre a questão de união. Por exemplo, Salmo 122. Salmo 122, a partir do versículo 1 ao versículo 9. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse primeiro versículo aqui, quando eu li, eu achei algo muito interessante. Davi, quando ele escreve: alegrei-me quando disseram. Ele não se alegrou quando ele foi à casa do Senhor apenas, mas ele se alegrou quando disseram. Pessoas disseram, no plural, disseram. Pessoas, comunhão, juntos, unidos, vão à casa de Deus. Então Davi se alegra, não apenas por ir à casa de Deus, mas também por estar em comunhão. Continuando: os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, junta, unida. Jerusalém está edificada como uma cidade que é unida. Aqui Davi se refere a Israel, ao povo de Deus. Onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Basicamente o que Davi diz aqui é no versículo 9, o último versículo que eu li: por causa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem, o bem de Jerusalém. Esse é o pensamento que a gente tem que ter a respeito da igreja de Deus. Por conta do Senhor, eu vou buscar o bem da igreja de Deus, a qual eu faço parte, o bem dos meus irmãos. Eu não vou pensar mal deles ou pensar mal contra eles. Muito pelo contrário, eu vou lutar por eles, vou trabalhar em prol da igreja a qual eu faço parte, a igreja de Cristo. E no versículo 7, Davi diz: haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Haja paz. A igreja tem que ser um ambiente de paz entre os irmãos, não um ambiente de dissensão, um ambiente de discórdia, mas um ambiente de paz. E quando a gente fala sobre a importância da comunhão, a gente tem que ter isso em mente, a questão da paz entre os irmãos. Porque a gente sabe, a gente vive no meio disso aqui. A gente sabe como as pessoas são, como as coisas são, como nós, seres humanos, somos falhos. E constantemente nós e nossos irmãos vamos ter atitudes que vão de alguma forma causar discórdia, que vão de alguma forma causar feridas. Mas a gente tem que trabalhar o mais rápido possível para sanar isso, para curar isso. E é o que Davi diz: haja paz dentro de teus muros, haja paz dentro da igreja. E no versículo 6 ele diz: orai pela paz de Jerusalém. Quando nós oramos, nós temos o desejo por algo. Quando eu oro por algo, eu tenho um desejo por esse algo. Então, se eu estou orando por paz dentro da minha igreja, eu tenho um desejo por isso. E isso é um estímulo. Quanto mais eu oro, mais eu quero. Eu vou orar, orar e orar. E através da oração, Deus ele pode transformar o meu coração e a minha mente, mesmo que eu não queira. Se obrigue a orar por isso. Porque o ser humano é falho. A gente vai desejar as coisas ruins, mas nós temos que lutar para desejar as coisas boas do Espírito, o fruto do Espírito. E a paz faz parte disso. A paz entre os irmãos, a comunhão. E em Romanos, capítulo 16, dos versículos 17 ao versículo 18,
seguinte. Há algum tempo atrás, o Arlen Jr., ele pregou aqui sobre os falsos mestres. E ele falou diversas coisas. E a gente lendo aqui em Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 17, diz assim, ó. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. No versículo 18, quando Paulo diz que esses tais que causam discórdia e dissensões não servem a Jesus, mas ao seu ventre, ele está querendo dizer que servem à sua própria vontade. E algumas vezes nós agimos assim. Nós agimos com os falsos mestres, como o Arlen já pregou aqui. A gente causa discórdia entre os nossos. Tudo para suprir as nossas vontades, o nosso ego. Porque nós temos o ego inflado. E quando o nosso ego é ferido, a gente quer causar discórdia. Que a gente não aceita perder. Mas o chamado de Jesus para a igreja não é discórdia entre os irmãos, entre os filhos dele, mas é paz, amor. E eu acho que isso veio num tempo propício, porque nós estamos separados. Então, nesse momento, nós temos tempo para pensar, refletir, e quando eu acredito que tudo vai voltar uma hora, em algum momento, ao normal, que a gente possa voltar melhor, amando uns aos outros, cumprindo o segundo mandamento que Jesus deixou: amai-vos uns aos outros, ou amai o seu próximo como a ti mesmo. Porque eu tenho certeza que a gente não causa discórdia dentro de nós mesmos. A gente não quer destruir a gente mesmo, né? Então por que a gente vai querer destruir o nosso próximo, o nosso irmão? Eu tenho que amá-lo como a mim mesmo. Então, basicamente, para que a gente não cause essa discórdia, a gente tem que ter atitudes contrárias àquelas que causam isso. A Aline, no último Metanoia, que a gente teve a oportunidade de ter aqui, ela falou um pouco sobre a língua. Como a nossa língua, como as nossas palavras podem causar problemas, causar feridas, causar danos. E isso, as nossas atitudes também podem, mas a língua parece que é pior. Quando eu falo, quando eu dou falso testemunho, que inclusive quebra um dos 10 mandamentos de Deus, eu causo discórdia entre os meus irmãos. Quando eu fofoco, eu causo discórdia, destruição da igreja a qual eu faço parte. E isso chega a ser loucura. É como se uma árvore que estivesse plantada ali usasse seus galhos para cavar a terra ali e arrancar suas raízes do chão. Quando eu causo discórdia para destruir a igreja a qual eu faço parte, eu estou agindo como uma árvore assim, insensata. Que árvore faria isso? Nenhuma. Por que eu quero destruir o solo onde eu estou plantado, enraizado? Não faz sentido. Então, que nós tenhamos cuidado com as nossas palavras, as nossas atitudes, e que nós tenhamos atitudes de amor para com os outros, e não de dissensão, de ódio. Que eu não fofoque. E se por algum motivo eu tenho alguma crítica, então que seja uma crítica construtiva, e que eu faça essa crítica visando o melhor. E que eu também tenha a intenção no meu coração de fazer o melhor, de consertar. Porque criticar só por criticar para causar dissensão é hipocrisia. Então que nós não venhamos a ter uma atitude assim, mas que nós venhamos a cumprir o chamado de Jesus. Trazer paz no meio da igreja e amar os irmãos. E para terminar, está quase dando a hora, eu quero ler Gálatas 5, versículo 13. Que diz: porque nem... Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Que nós não venhamos a dar ocasião à carne, aos nossos desejos, às nossas vontades, mas que nós venhamos a servir uns aos outros com amor, em amor. E Filipenses 2, versículos 1 e 2, que diz:
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Há 2 metanóis atrás a gente falou sobre os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é não cobiçar coisas alheias, o mandamento 10. E aqui Paulo basicamente ele está combatendo o pecado da cobiça. Que ele está dizendo para a gente fazer o contrário, que é não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, não no sentido de cobiçar, mas de se importar. Eu me importo com o que é do outro, eu não quero para mim, mas eu me importo com o que é dele. Eu cuido do que é do meu irmão, e como Paulo disse aqui, eu tenho que considerar ele como se ele estivesse acima de mim, porque só assim eu vou respeitar ele. Só considerando que ele é maior do que eu, tratando os outros maiores do que eu vou amá-los. Porque eu não vou me achar superior. Eu não vou me olhar eu não vou olhar eles de cima para baixo. Ou eu vou olhar eles como iguais, ou como maiores do que eu. E essa é a vontade de Cristo para a sua igreja. Que um ame o outro. Que um considere o outro maior do que a si mesmo. Porque somente assim a gente vai alcançar esse amor que Cristo pede da nossa parte. E por que é importante a gente ter esse tipo de atitude, a gente ter comunhão uns com os outros? Porque um corpo deficiente, ele pode até se adaptar às coisas, ele pode até conseguir fazer as coisas, mas um corpo perfeito, com todos os órgãos, todos os seus membros, faz bem melhor. E porque Cristo é perfeito, e Ele quer uma igreja perfeita, imaculada. E sendo uma igreja perfeita, imaculada, Ele não quer um corpo deficiente. Ele não quer uma igreja deficiente. Ele quer uma igreja perfeita, sã. Claro que nós temos o pecado dentro de nós, mas com o Espírito Santo nós vamos caminhando para alcançar isso. Esse deve ser o nosso alvo. Alcançar aquilo que Cristo deseja da nossa parte. Então que nós venhamos a ter esse pensamento de amar uns aos outros, de considerar o outro maior do que nós mesmos, para que nós não venhamos pecar uns contra os outros, e que nós venhamos fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, para que assim permaneçamos unidos, e que após essa pandemia a gente possa se unir novamente, e trabalhar de uma maneira bem melhor, que a gente não cause dissensão entre os irmãos, que nós não venhamos a trazer divisão entre, jovens não podem estar com as irmãs. Não, para com isso, claro que pode, deve. O coral não pode cantar com as irmãs? Pode. O coral não pode cantar com os jovens? Pode. Os jovens não podem cantar com o coral? Pode e deve. Que nós somos um só corpo, unidos, trabalhando juntos. E quando nós tivermos esse entendimento de que nós temos que trabalhar para o desenvolvimento do corpo, para a união do corpo, então a gente vai crescer e vai crescer bastante. Amém? Era isso. Muito obrigado.